Hoje a gente vai fazer uma análise super direta ao ponto. Vamos dissecar as entrelinhas desse último relatório do fundo VGHF11. A ideia aqui não é só ler o que o gestor escreveu de forma passiva, mas sim interpretar, questionar de verdade e traduzir o que cada número ali significa de fato para o bolso de quem investe. Vamos começar indo direto na dor principal de quem tem esse ativo na carteira. O grande dilema aqui é muito claro. De um lado, a gente tem a tranquilidade, né? A gestão vai lá e entrega, feito um reloginho suíço, aquele dividendo de 7 centavos por cota. Parece o cenário dos sonhos. Mas, do outro lado, o valor patrimonial da cota simplesmente sangrou exatos 8 centavos no mês de março. O fundo tomou um baque forte com a desvalorização da carteira interna de fundos imobiliários, caindo junto com o IFIX. E aí a gente é obrigado a fazer pergunta que não quer calar. Do que adianta receber 7 centavos de rendimento se o principal que foi investido derreteu 8 centavos no mesmo período? Isso é bom ou ruim para o cotista? A gente tem que questionar ativamente se estamos fazendo um bom negócio ou só enxugando gelo no curto prazo. Bom, vamos mergulhar nisso, porque o contraste é simplesmente gritante. Quando a gente olha para o histórico de dividendos, essa linha reta passa uma falsa sensação de segurança absurda, tipo, nada pode dar errado. Só que enquanto isso, a realidade nua e crua lá do mercado secundário mostra uma queda livre que chega a dar um frio na barriga. A cota despencou lá da casa dos R$ 7,04 para uma mínima amarga de R$ 5,65. Uau! Gente, o guidance do gestor pode ser a coisa mais linda e otimista do mundo naquelas planilhas de apresentação, mas o mercado secundário está precificando risco real, risco imediato. Os dados não mentem e, olha, o mercado definitivamente não perdoa. E por falar em risco, a gente precisa entender muito bem onde estamos pisando. O VGHF11 tem uma pegada muito forte no setor de CRIs High Yields, ou seja, são títulos que buscam entregar aquele rendimento alto, mas que, obviamente, trazem um risco altíssimo embutido na bagagem. Ah, mas eles são lastreados em imóveis físicos, tijolo e cimento. Sim, em teoria, isso traz um certo nível de conforto, mas a gente não pode ser ingênuo, né? Por trás de todo aquele otimismo das teses institucionais, existem obras, existem locatários e existe toda a imprevisibilidade da economia real. Nesse nicho de high yield, se a economia tosse, o fundo pega uma pneumonia grave. Ter garantia de tijolo é fundamental, claro, mas executar uma garantia na justiça leva anos e custa uma fortuna. Não é nem de longe uma pílula mágica que resolve o problema do cotista da noite para o dia. E o ponto central da nossa análise de hoje é justamente ver o que acontece quando essa economia real falha de verdade. Tem uma confissão no relatório do gestor que é pesadíssima, com essas exatas palavras. Os CRIs Celina continuam marcados a zero. Marcados a zero. Pessoal, isso é um calote monumental em um ativo de crédito. E logo depois de admitir isso, a gestão tenta colocar panos quentes, dizendo que, segundo o acompanhamento deles, o resto da carteira continua saudável. Mas espera lá, como analistas críticos, a gente não pode simplesmente engolir esse entusiasmo automático da narrativa deles. Se abrir um buraco desse tamanho na carteira, a confiança balança, não tem jeito. Será que o contrato de fato protegeu quem investe nesse caso? A gente tem que questionar se esses critérios de crédito estão sendo realmente rigorosos como deveriam. Só que os problemas e os riscos escondidos não param nesse calote. Tem um detalhe na estrutura financeira do fundo que parece que grande parte do mercado está ignorando solenemente. 50 milhões de reais. Esse é o tamanho da alavancagem que o fundo tem hoje, rodando através daquelas operações compromissadas reversas. Traduzindo, a gestão pegou dinheiro emprestado e está pagando um custo de CDI mais 0,84% ao ano. Isso é quase 3,5% de todo o patrimônio líquido do fundo. Sim, no curto prazo, essa alavancagem dá aquela turbinada e ajuda a bancar os 7 centavos que todo mundo adora. Mas e o perigo que está escondido aí? Se a nossa taxa Selic resolver subir de novo ou demorar muito mais para cair do que o previsto, essa alavancagem vira rapidinho uma âncora financeira gigantesca. E é exatamente aqui que a gente precisa parar e pensar juntos sobre gestão de risco. Porque essa estratégia pode ser genial para surfar uma oportunidade de momento ou pode estar escondendo um risco totalmente desproporcional. Agora eu quero saber de você. Esse ponto te preocupa ou você enxerga como oportunidade? Comenta aqui embaixo, porque a visão de quem acompanha o mercado de perto enriquece demais o nosso debate. E se isso faz sentido realmente para você, já deixa o like, porque isso ajuda o canal a continuar trazendo análises profundas, furando a bolha do que os relatórios querem mostrar. Isso ilustra brilhantemente a verdadeira corda bamba financeira que o VGHF11 está vivendo agora. O fundo simplesmente repassou praticamente tudo que gerou de lucro. A fatia que sobrou de resultado acumulado é absolutamente microscópica. O próprio relatório diz que restou um único centavo por cota de reserva. 1 centavo? O que isso significa na prática para quem investe? Significa que a margem de segurança simplesmente evaporou.
não tem gordura financeira para queimar, gente. Se rolar qualquer solavanco no mercado amanhã, se outro CRI der dor de cabeça ou se os FIIs da carteira pararem de pagar, o fundo não tem como amortecer o golpe. O corte naqueles 7 centavos seria imediato e inevitável. A gente já bateu bastante na tecla dos riscos e das dores. Até porque o papel de uma análise séria é justamente te mostrar o que pode dar errado. Mas, para sermos totalmente justos e fazermos o contraponto obrigatório, vamos olhar o copo meio cheio. Se quem tem esse ativo na carteira deu uma suada frio agora, calma. A gente precisa reconhecer os méritos da gestão. Apesar de toda essa turbulência, o fundo entregou uma rentabilidade robusta de 11,8% ao ano. Isso dá um IPCA mais 7% líquidos nos últimos 12 meses, o que é bem expressivo. Fora que a carteira é gigante, tem 138 ativos diferentes e conta com uma base enorme de mais de 383 mil investidores. Essa diversificação extrema funciona, sem dúvida, como um escudo para ajudar a diluir o impacto de desastres isolados. Contudo, a gente tem que ser muito sincero aqui. Ficar caçando esses yields no limite extremo do risco, cruzando os dedos para a alavancagem não dar ruim e torcendo para nenhum outro título dar calote, isso gera uma ansiedade exaustiva. Todo mês é aquela dúvida: será que o dividendo se sustenta? Será que a cota vai cair mais? E antes de irmos para a nossa conclusão estratégica, eu preciso te mostrar que investir não precisa ser essa montanha-russa de estresse. Aqui no canal Beabá do Dinheiro, o nosso foco não é viver de promessa. A gente trabalha com estratégias reais que trazem liberdade real. É essa tese que paga todas as minhas despesas hoje. E o mais importante, estar perto da minha família e das pessoas que precisam de mim, sem ter calafrios toda vez que chega um boleto no fim do mês. Os resultados da carteira do canal dos últimos meses que a gente compartilha não são simulações de planilhas mágicas, são valores reais. Vocês têm a chance de acompanhar as nossas compras transparentes todo santo mês por aqui. Quem aplica o método certo só vê o patrimônio e a renda crescendo de um jeito orgânico, seguro e sem dor de cabeça. Então, o nosso veredito para o VGHF11 exige muita cautela e um acompanhamento bem de perto. É sim um fundo gigante, que tem um histórico de bons retornos, mas o preço que se paga por isso é esse risco de crédito elevado e uma volatilidade forte no patrimônio, como a gente destrinchou hoje. E claro, lembrando sempre, não é recomendação de investimento. Se inscreve no canal Beabá do Dinheiro,